Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês nas nossas aulas de história do nono ano. Pessoal, hoje nós iremos continuar falando um pouquinho sobre justamente a ditadura civil-militar. A gente vai fazer um apanhadozinho de todos os presidentes aí da ditadura militar, falando um pouquinho de cada um para poder chegar um pouquinho no nosso entendimento, certo? Hoje, a respeito da ditadura civil-militar no Brasil, nós iremos falar sobre o governo do presidente general aí, Emílio Garrastazu Médici. Ok, pessoal? Prosseguindo, aí está aí a figura dele, né? Foi o 28º presidente do Brasil e vai assumir logo o afastamento de Costa e Silva. Lembrando, eu acredito que eu esqueci de comentar isso com vocês, mas o presidente anterior a ele, que foi responsável pelo ato institucional número 5, que sofreu aquelas inúmeras, digamos assim, revoltas, manifestações no seu governo, que vai depois instituir o AI-5, o ato institucional número 5, ele vai sofrer aí, segundo alguns estudiosos, vai sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC. E aí vai impossibilitar ele de estar à frente da presidência da República. Quem seria responsável por assumir o comando do Brasil vai ser o vice-presidente da República, que será um civil chamado Pedro Aleixo. Porém, o que vai acontecer? Os militares irão decidir que Pedro Aleixo não era interessante para assumir o governo naquele momento, era um civil. Então eles vão criar uma junta militar. O que seria uma junta militar? Seriam representantes das três forças, né? das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então essa junta militar, esses três representantes, né? General, brigadeiro, marechal, eles vão tomar conta da presidência da República até que seja escolhido um novo nome para a presidência, que será justamente Emílio Garrastazu Médici, ou seja, será justamente Médici. O que ele vai fazer? Para legalizar, para que a coisa fique toda direitinho, legalizada, ele vai convocar vai convocar novamente o Congresso Nacional. Só para a gente lembrar, o Congresso Nacional havia sido fechado, né, por Costa e Silva. Então ele convoca o Congresso Nacional novamente e faz com que a coisa seja legalizada. De que forma? Eleito através do Congresso Nacional, ele passa a ser eleito com 293 votos. Então, ele é escolhido, indicado e votado para a presidência da República. Então, 293 votos vão confirmar ele na presidência da República Brasileira. 75 votos vão se abster, ou seja, não vão dar a sua opinião, não vão participar desse processo de eleição aí de Médici. Beleza, pessoal? Contudo, inicia-se o governo dele e, contudo, o governo dele, segundo historiadores, segundo a história, ele é considerado isso aqui, o mais repressivo e violento do regime militar, certo? Essas vão ser as principais, né? A principal característica dele, a principal característica do governo de Médici, mas repressivo e violento. Por quê? Porque ele vai reprimir vários levantes, várias lutas armadas naquele período. Só lembrando o seguinte, foi proibido uma série de manifestações, aquela coisa toda, e não teve outro caminho. O caminho foi as vias armadas, a luta armada, a luta clandestina. E nesse momento aí será reprimida essas lutas, né? Órgãos e instituições do governo, né? Por exemplo, como o DOI-CODE, que serão órgãos responsáveis por perseguir, combater, torturar e reprimir as ações de levante que se iniciavam contra o governo da ditadura militar naquele período, naquele momento. Prosseguindo, nosso próximo slide, a gente vai entender um pouquinho. Olha só, pessoal, uma coisa, aquilo que a gente começou a comentar na semana passada, que a gente citou, né, que a gente comentou na semana passada, foi a respeito do milagre econômico. Ela vai se iniciar no governo de Costa e Silva, mas é no governo de Médici que ela vai se intensificar, que o Brasil realmente vai ver o chamado milagre econômico. O crescimento do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto do Brasil, ali nos níveis de 10%, 11%, 14%. Nunca o Brasil, em sua história, nem antes, nem depois,
cresceu nesse nível, nessa porcentagem de 10, 11, 14%. O Brasil crescia a menos do que isso, tempo depois ele cresceu também, com certa quantidade, mas não chegando a esses níveis aí de 10% acima. Então, a gente observa isso aí, crescimento superior a 10% ao ano. Isso produto interno bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no território brasileiro. Isso aí vai promover a chamada construção, desenvolvimento do Brasil. O desenvolvimento do Brasil, ele vai se dar bastante pela entrada de capital estrangeiro, que aí o governo, os governos militares, eles vão abrir as portas aí para a entrada de capital estrangeiro, para a entrada de empresas vindas de fora, que serão responsáveis aí pelo setor automobilístico, de bens de consumo duráveis, por exemplo. Nós teremos aí as empresas nacionais, que serão responsáveis pelos bens de consumo não duráveis, serão a indústria têxtil, bebidas, alimentos e tudo mais. As empresas estrangeiras serão responsáveis aí pela produção de produtos duráveis, como automóveis, como carros, como geladeiras e tudo mais. Automóveis e carros é a mesma coisa, né? Mas como, por exemplo, geladeiras, eletrodomésticos e tudo mais. Então, produtos duráveis. Isso terá bastante desenvolvimento. E as indústrias estatais, de posse de poder do governo federal, ou seja, dos presidentes, elas serão responsáveis pela indústria de base, indústria de energia, petroquímica, tudo mais, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Isso aí vai promover um crescimento cada vez maior do Brasil. E aí, o Brasil ainda estava enfrentando o pagamento de dívidas ainda da construção de Brasília, que foi feito no governo de Juscelino Kubitschek. Então o Brasil ainda era devedor ainda da construção de Brasília. Contudo, os governos militares, vendo o crescimento da economia brasileira, resolvem adquirir mais dívidas, mais empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, ao FMI. Para quê? Para promover o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. E aí vai começar o desenvolvimento, a construção de grandes obras, chamadas obras faraônicas. Faraônicas por quê? Porque elas tinham um elevado custo, uma grande quantidade de dinheiro para poder desenvolver, construir, produzir essas construções, e o tamanho delas que era gigantesca. Como, por exemplo, nós temos 3 aí que a gente pode citar, teve outras, mas as mais citadas que a gente pode observar serão essa aí. A rodovia Transamazônica. Inclusive, a gente já ouviu ela aqui, que ela pega do Nordeste, a gente já viu em outras aulas, ela pega do Nordeste até a região da Amazônia, certo? Uma estrada muito grande, mais de 4 mil quilômetros aí, correto? Então, ela era a chamada obra faraônica, pelo alto custo que ela tinha e pela sua seu tamanho, a sua grandeza, correto? A outra que a gente pode observar é a ponte Rio-Niterói, outra obra também considerada faraônica, pelo seu alto custo, pela sua grande extensão, pelo seu tamanho, pela sua grandeza. Outra, a usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai. A maior até poucos tempos atrás, depois foi superada por uma usina hidrelétrica chinesa, mas era a maior usina hidrelétrica do mundo, que foi construída justamente no período da ditadura militar. Por isso, que ela era considerada faraônica, obra de grande proporção, de grande tamanho e de grande custo também. Custo que foi adquirido com empréstimos do estrangeiro, empréstimos de 10 bilhões de dólares foram adquiridos aí, em média, nesse período aí da ditadura militar. Bom, a participação do governo não se deu apenas na construção dessas empresas aí, deu também em outras, 300 empresas estatais aí foi promovida, foi conseguida, foi desenvolvida aí pelo governo militar. Isso no ano de 1974 até 1979, perdão. Como, por exemplo, empresas como a Embrapa, a Telebrás, a Infraero, eram empresas estatais pertencentes ao Estado brasileiro, que eram administradas aí pelo governo nesse período, correto? Outra coisa também, desenvolvimento econômico, setores econômicos sociais, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Movimento Brasileiro de Alfabetização, o chamado Mobral, que procurava alfabetizar os brasileiros, principalmente brasileiros que estavam fora daquela faixa etária
de idade deveriam ser alfabetizados, né? E o Plano de Integração Nacional, PIS. Então, era setor de desenvolvimento econômico e social que procurava desenvolver a sociedade de uma forma ou de outra, beleza? Nesse período, a gente vê aquela expansão industrial, o crescimento da indústria de bens, de consumo não duráveis, como, por exemplo, indústria têxtil e alimentícia, de bebidas, que ficou a cargo, à disposição das indústrias brasileiras, as indústrias de bens duráveis, que eram automóveis, eletrodomésticos e assim por diante, que ficava a cargo de responsabilidade de indústrias estrangeiras e também o desenvolvimento das indústrias de base, né? Geração de energia, indústria petroquímica e tudo mais, que ficava a cargo, né, sob a responsabilidade do Estado. Então, olha só, expansão do setor industrial, viabilizada por meio da expansão do crédito. O crédito ele começa a ser aberto para a população. Todos não. A população de baixa renda continuou com baixa renda. Os salários ficaram contidos abaixo da inflação. Teve um chamado arroxo salarial. Você não poderia aumentar o seu salário acima da inflação, certo? Mas essa linha de crédito, ela vai abrir e vai desenvolver, vai promover o desenvolvimento industrial para a classe média. A classe média passa a ter o quê? O sonho de adquirir a casa própria, o financiamento da casa própria, certo? A compra do carro, as viagens, né? Pelo interior, pelas regiões brasileiras também, as compras no shopping, tudo isso aí vão ser benefícios para a classe média. Ou seja, então a gente tem um crescimento do produto interno bruto do Brasil, que vai atender, que vai atingir, que vai beneficiar quem? A classe média. Mas a maioria da população, a classe baixa da população ainda vai continuar na miséria, com baixos indicadores sociais, com falta de moradia, com arroxo salarial, com, digamos assim, índice de analfabetismo, saneamento básico e educação baixa, ainda baixos, beleza, pessoal? Então, ela não vai atingir toda a sociedade de uma forma geral. E aí, o milagre econômico ele vai começar a findar, ele vai começar o seu processo de queda a partir da crise internacional do petróleo em 1973. Em 1973 vai haver uma crise mundial do petróleo e o Brasil, como era o maior importador de petróleo naquele período, ele vai ser afetado, porque aí o preço do petróleo vai subir, vai ter uma alta, e o Brasil, como importava muito desse petróleo, o que vai acontecer com ele? Vai ficar dependente desse petróleo, e aí vai acontecer o problema da crise econômica no território brasileiro. Nesse período também que vai surgir o pró-álcool, né? A substituição do petróleo aí pelo álcool, o etanol, certo, pessoal? Olha só, aqui nós temos também uma imagem de Angra, né? Angra foi usinas de geração de energia nuclear adquiridas no período da ditadura militar. O projeto era Angra 1, 2 e 3. Eram equipamentos, maquinários para a geração de energia nuclear adquiridas da Inglaterra, mas eram equipamentos, digamos assim, ultrapassados, que não tinham o mesmo acompanhamento do desenvolvimento nuclear naquele período. Então já era muito criticado naquele momento, porque foram equipamentos ultrapassados, o qual a Alemanha vende para o Brasil e vende por um preço vantajoso para ela, certo? Então foi criticado também, foi uma que a gente pode considerar também como obras faraônicas, né? E inicialmente o seguinte, adquiriu, mas não foi levado muito adiante o projeto de desenvolvimento da energia nuclear no Brasil. Prosseguindo, pessoal, propaganda do governo, olha só, quanto tempo a gente tem aí, Rubens? Dá uma olhadinha pra gente aí, pra gente não ultrapassar o horário, não explorar o horário. Pronto, e já está terminando também. Olha só, pessoal, uma das coisas também, uma das características aí do governo, né, do presidente Médici, foi justamente a propaganda que ele se fez naquele momento. Olha só, primeiramente, ele vai combater as guerrilhas, né, tanto urbanas quanto rurais, aqueles grupos armados paramilitares que vão se levantar no governo dele, mas também ele vai promover propagandas, né, ele vai fazer censura. Naquele momento, você vai ver o quê? Tudo que o governo, tudo que a imprensa fosse noticiar, teria que passar ali para uma análise do governo. E se o governo visse que muitas coisas que tivessem ali que não era do interesse dele, ele mandava censurar, ele mandava riscar. Tanto é que você via a seguinte estratégia: às vezes você colocava uma notícia ali bastante interessante, quando ia ver na notícia tinha uma receita de bolo ali, que era aquele ponto
era até uma crítica, né? Aquele ponto onde seria, onde teria a notícia foi censurada e colocou-se uma receita de bolo no meio da notícia daquele momento. Certo? Olha só, então olha só, meios de comunicação em massa, ele utiliza, né, meios de comunicação em massa para fazer propaganda do governo dele. Como, por exemplo, a gente observa o que aqui? Se a gente analisar direitinho, nós temos aí Pelé, né, se eu não estou enganado, aí é Jairzinho e outros, né, Rivelino, se eu não estou enganado, outros membros, se eu não estou enganado, outros membros do esquadrão, né, da seleção brasileira de 1970, que vai ser responsável pela conquista do tricampeonato mundial ali na cidade do México, ali no México. Né? Então, o governo militar, o governo de Emílio Garrastazu Médici vai utilizar essa imagem do tricampeonato brasileiro para enaltecer o governo militar, enaltecer o seu governo. E aí ele vai desenvolver o ufanismo. O que é o ufanismo? Aquele apego, né? Aquele patriotismo exacerbado, exagerado que se tem. E aí cria frases como Brasil, ame ou deixe, ninguém segura esse país, pra frente Brasil, frases ufanistas, né? Que vão fazer com que tenha aquele desenvolvimento, aquele apego, atribuindo a figura dele, a figura do desenvolvimento do Brasil, a figura das conquistas militares, as conquistas da seleção brasileira. Não só isso também, teve outros aí, teve Emerson Fittipaldi também, que naquele momento, próximo àquele momento ali, ele vai conquistar, vai ser campeão e bicampeão de Fórmula 1, ou nesse período, já nessa década, ele vai ser campeão aí, campeão e bicampeão de Fórmula 1 brasileiro. Primeiro campeão e bicampeão aí que nós tivemos. Então, qualquer tipo de a mais presente e vista foi justamente a conquista do tri, que ele vai utilizar isso aí como propaganda política. O tricampeonato mundial pela seleção brasileira de 1900 futebol em 1970, associada ao governo militar e utilizada para desviar a atenção do povo. A estratégia também utilizada nesse momento era justamente isso aí. Se você tem, é como se fosse hoje, se você pode estar ruim, pode estar doente, pode estar crise econômica, pode estar crise afetiva, pode ter o que for, mas se seu time está ganhando o jogo, se seu time está sendo campeão, tudo passa, né? Então, essa cultura, ele soube aproveitar muito naquele momento. Beleza? Prosseguindo, continuar, e aí nós temos a imagem da repressão, né? Repressão e tortura naquele momento foi boia, teve à vontade, né? Qualquer tipo de levante, na época não poderia ter manifestações, foram proibidas manifestações, reuniões e tudo mais, né? A Lei de Segurança Nacional e tudo mais foi imposta naquele momento. Então, grupos armados se levantaram, a gente vai ter uma aula só falando sobre grupos armados também. Grupos armados se levantaram e o que vai acontecer? Elas serão reprimidas, né? Serão combatidas, reprimidas e muitos serão levados à tortura e tudo mais naquele período. E aí nós temos a figura aí de alguns guerrilheiros, né? Como Carlos Lamarca, ele era membro das Forças Armadas, ele era capitão do Exército Brasileiro, que vai abrir mão da farda para se dedicar à luta armada, para se dedicar ao combate às ações no período militar. Então ele vai abrir mão do exército, da carreira militar dele, para se empenhar na luta armada contra o governo das ditaduras militares. Né? Nós temos aí Carlos Varigella, que também era um deputado do Partido Comunista Brasileiro, importante líder, que foi caçado, ele sofreu várias perseguições, desde o governo do Estado Novo, Getúlio Vargas, quando o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade, o direito dele, deputado, foi cassado, depois ele assume novamente. Então, quando chegam os militares, vão tirar o direito também, vão perseguir os partidos comunistas, ele também vai ser cassado, vai ser retirado vai ser colocado o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade também. Então ele vai ser um dos nomes, umas figuras aí da guerrilha urbana, ou seja, aquele grupo paramilitar que vão pegar em armas, que vão combater, vão fazer assalto a bancos, para tentar levantar dinheiro para combater a ditadura militar. Ele vai ser liderado por um dos líderes, né? Vai ser justamente Carlos Marighella, que era responsável pela luta urbana. Já Carlos Lamarca era responsável aí pela luta, né? Pela guerrilha rural. Então o que acontece? Nesse período também, muitos serão torturados, como se fala ali, os porões da ditadura militar, né? Tortura, assassinato no interior das delegacias e dos presídios aí, que eram administrados aí pelos militares nesse período. A imprensa era fiscalizada e censurada, como a gente observou. Uma das principais guerrilhas que nós temos aí
naquele período, né, guerrilha urbana, que foi duramente massacrada, perseguida, na faixa de 10 mil, vocês vão ver alguns números diferentes. 10 mil militares, aí, inclusive, participaram das campanhas aí da Segunda Guerra Mundial, né, os pracinhas da Segunda Guerra Mundial, vão reprimir a chamada guerrilha do Araguaia, ali na região amazônica também será sufocada aí na faixa de 70 a 80 guerrilheiros aí nessa região. Beleza, pessoal? Então, essas foram algumas das repressões, né, que a gente observa nesse período. Prosseguindo. Bom, pessoal, a gente fica por aí. Na próxima semana nós iremos tratar de mais um presidente da ditadura militar. Eu espero que a gente tenha entendido um pouquinho mais sobre esse tema aí, sobre esse governo de Emílio Garrastazu Médici. Ok? Primeira questão que eu vou deixar essa aula para a próxima semana, pessoal. Segundo historiadores, como foi considerado o governo de Emílio Garrastazu Médici? Segundo, quem foram? Carlos Lamarca e Carlos Marighella. Uns falam Marighella, outros falam Marighella, mas é por aí, ok? Terceiro, cite exemplos das chamadas obras faraônicas e por que elas foram chamadas assim. Quarto, o chamado milagre econômico teve um grande crescimento do produto interno bruto brasileiro, acima de 10%, e melhoria das condições econômicas da classe média. Contudo, tais melhorias não atingiram a maioria da população brasileira e continuou com baixos índices de desenvolvimento. Tal afirmativa é verdadeira ou falsa? Beleza, pessoal? Fica essa mensagem para a gente, para a nossa reflexão. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Nossos referenciais. Chegou, vai chegar. Está chegando. Chegou. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana, se Deus quiser. Valeu!